Eu sou Flávio Vinícius Alves, ortodontista, e quero convidar você a assistir uma série de 3 vídeos onde daremos dicas clínicas para reduzir em 33% o tempo de tratamento, minimizar a necessidade de extrações e, consequentemente, aumentar a efetividade nos nossos consultórios. A primeira dica clínica está relacionada à técnica ortodôntica que eu uso no meu consultório. Vamos falar sobre a filosofia de brackets autoligados. Vamos fazer um pequeno ensaio sobre brackets autoligados. Observe esse paciente com apinhamento severo anterior, superior e inferior, classe 2. Com certeza, esse paciente requer extrações de 4 primeiros premolares. Os brackets autoligados, eles têm a propriedade expansionista muito grande. Uma propriedade que vestibulariza bastante, e se você associar isso a alguns desgastes, talvez você minimize a necessidade de extrações ortodônticas. Bem, esse caso particularmente eu fiz assim. Observe o apinhamento superior e inferior. Observe os brackets autoligados colados no paciente. Superior e inferior. E os dentes com posicionamento mais crítico, ou seja, sem qualquer espaço, como é o caso dos caninos superiores e do incisivo lateral inferior direito, eu não colei nesse momento, até que partimos para os desgastes e, com a sequência dos fios de nivelamento nos brackets autoligados, a gente chegou a conseguir alinhar e nivelar esses dentes. Assim, nenhuma extração foi feita no meu paciente. Claro, a face do paciente permitia, as inclinações dentárias permitiam, então esses dentes foram inclinados, foram vestibularizados, foi feito o desgaste e conseguimos os espaços necessários para alinhar e nivelar esses dentes. Observe a sequência e evolução do caso antes, numa primeira fase de autoligados, recém-colados, uma fase inicial de nivelamento e uma fase bem evoluída, já próximo ao seu fechamento. Observe as relações de classe 1 caninas sendo obtidas, linhas médias coincidentes, alinhamento e nivelamento dentário. Bem, eu queria dar uma dica clínica para você agora. Eu queria dizer que o bracket autoligado ele tem uma particularidade muito especial, que está nos usos dos stops. Os stops são cânulas, pequenas cânulas metálicas, onde o fio ortodôntico passa por dentro desta cânula, de tal maneira que a gente vai prender esta cânula numa região anterior ou posterior, dependendo da nossa necessidade, dependendo do que a gente quer com esse dispositivo de stop. Bem, os stops podem ser colocados, como na imagem, na região anterior, 2 stops. Quando você não quer que esse fio deslize e sobre na região posterior, vindo a machucar o seu paciente. Então, ele vai correr para o lado direito, toca no bracket. Vai correr para o lado esquerdo, o stop toca no bracket novamente. Enfim, o fio não vai permitir que haja sobra posterior após os tubos de segundos molares e nem machucar seu paciente. Essa é uma performance passiva do stop, ok? Mas eu queria falar também que esses stops, numa performance passiva, pode ser colocado ao invés de 2, um único stop. Depende de quanto deslize você pode ou não pode ter. O fato é que quando você coloca esses stops na região anterior, você possibilita uma maior expansão na região posterior. Se é isso que você quer no seu caso, coloca stop na região anterior e os dentes vão expandir mais na região posterior. Esta já é uma performance ativa do stop. Aqui você observa os stops colocados nas regiões posteriores, as mesiais, dos tubos dos primeiros molares. De tal maneira que, quando você deixa este fio sobrando, ou seja, anterior do slot dos brackets dos incisivos, e você vai encaixar nos slots, esses stops atrás vão fazer com que esse arco aumente o seu perímetro para vestibular. Ou seja, você consegue, com esses stops, uma maior vestibularização da região anterior. Se o teu paciente permite, se é isso que você quer nesse caso, perfeito. Stops na região posterior, as mesiais dos primeiros molares, fio sobrando,
1 milímetro à frente da caixa, à frente do slot, de tal maneira que você vai permitir uma vestibularização dos incisivos. Ok? Baita dica clínica, hein? Então, além dos stops feitos com cânulas metálicas que a gente clipa na região que nos interessa, seja se você quer uma vestibularização posterior, um deslize maior posterior, um deslize maior anterior, nós podemos fazer esse stop também com uma resina fotopolimerizável do tipo Top Comfort, colocada na região anterior ou na região posterior, depende do que você quer. Bem, é isso aí. Primeiramente eu quero externar minha alegria e quero verdadeiramente lhe agradecer por você ter vindo até aqui comigo, ter chegado até aqui neste vídeo. Duas coisas eu quero lhe pedir. Primeiro, para que você coloque aqui embaixo os seus comentários. Vai ser uma contribuição muito valorosa para o nosso crescimento e tenha certeza, eu vou responder pessoalmente a cada um dos comentários. Segundo, você por favor deixa seu endereço, seu e-mail, porque eu vou mandar a segunda dica clínica em como reduzir o tempo de tratamento, minimizar as extrações e aumentar a efetividade dos nossos consultórios. Até lá!